Assim que pagou, ela acelerou o seu carro, mas antes pegou um copo de refrigerante que estava bebendo e jogou no frentista. Karen acelerou e ela e seus amigos foram embora dando risadas do frentista. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karen exigia que a casa sempre estivesse em ordem, limpa e muito bem arrumada. Ela era do tipo que nunca sequer tinha lavado o próprio copo em que bebia a água, mas sempre dizia que a empregada doméstica não sabia trabalhar. Herdeira, ela nunca tinha precisado trabalhar. Porém, para se exibir para outras pessoas, ela dizia que era desenhista, mesmo que tudo o que fizesse fosse se sentar às vezes e desenhar muito mal em algumas folhas de papel. Mesmo assim, ela mantinha em casa um espaço que era reservado ao trabalho. Sua vida era regada a luxos. Ao completar 28 anos, ela conheceu um rapaz chamado Kleber por quem se apaixonou. Ele era advogado e ela se convenceu de que os dois ficariam juntos pela vida toda. Com tudo o que desejava à disposição, Karen levava o namorado para todas as viagens que ele queria fazer e deixava claro para ele que dinheiro não era problema. Com uma vida luxuosa, Karen não fazia questão de ser gentil com ninguém, sempre se achando superior a todos. E com esse comportamento, ninguém estava salvo do comportamento grosseiro dela. Até mesmo com seu namorado, Karen era grosseira às vezes, dizendo a ele que ele deveria valorizá-la muito, pois ela tinha muito dinheiro. Em uma das muitas viagens, seu namorado disse a Karen que precisava da autorização e dos dados dela para autorizar alguns gastos e ela assinou o que ele pediu. O namorado viajou e disse que voltaria em 2 semanas. E enquanto isso, Karen continuou a sair com algumas pessoas durante vários dias seguidos. Pessoas que a seguiam onde quer que ela fosse. Os passeios com Karen eram regados a luxo, e quando ela chamava alguém, prometendo que iria garantir diversão sem limites, muitos se juntavam a ela indo a lugares luxuosos. Em um desses passeios, ao passar em um posto de gasolina para abastecer sua BMW, Karen sentiu que a diversão estava muito morna e quis divertir os seus convidados. Com isso, ela disse ao frentista para ele passar o valor do combustível em um cartão que ela já sabia que estava vencido. Quando ocorreu a mensagem de erro, o frentista disse a ela e Karen começou a dizer que ele estava a humilhando. O frentista, tranquilo, disse que não, que só estava lendo o que tinha aparecido na máquina. Mas Karen gritava mais alto, dizendo que ela tinha mais dinheiro naquele cartão do que o frentista ganhava em 1 ano. Eu sou rica, tão rica que tenho mais dinheiro do que você terá em toda a sua vida patética. Você é só um frentista, e com um trabalho humilhante desses, tenho pena de você. Quando ela percebeu que seus gritos e humilhação pública feita àquele frentista tinha rendido muitas risadas aos seus convidados, ela enfim parou de gritar com um funcionário do posto e entregou a ele um cartão dentro da validade. Assim que pagou, ela acelerou seu carro, mas antes pegou um copo de refrigerante que estava bebendo e jogou no frentista. Karen acelerou e ela e seus amigos foram embora, dando risadas do frentista. 1 semana depois, após festejar muito com o dinheiro que tinha, Karen resolveu voltar para casa. Ela tinha ouvido boatos de que seu namorado tinha dado uma festa em sua casa e queria perguntar para ele o que tinha acontecido. Ela também queria ir para casa e checar com calma suas contas do banco, pois tinha recebido alguns alertas de movimentação atípica em suas contas bancárias. Karen chegou em casa e percebeu que os seus móveis estavam empoeirados e que o chão estava com muitas marcas de pegadas de calçados. Ela então começou a andar pela casa, e a cada cômodo em que ela entrava, mais se sentia confusa e indignada. Ela foi até a cozinha e viu que a pia estava repleta de pratos sujos. Até os banheiros estavam todos empoeirados e sujos, e sua sala e local de trabalho estavam bagunçados com tudo fora do lugar. Karen andava pelos cômodos fazendo careta e já sentindo uma raiva que não conseguia controlar lhe preencher. Conforme andava, ela ia imaginando com quem ela iria falar e em quem iria descontar toda a sua raiva. Mas nenhum dos cômodos a irritou tanto quanto seu quarto, no qual, quando ela entrou, estava completamente bagunçado, chão muito sujo, com marcas de pegadas de tênis e sandálias, cheio de embalagens, e sua cama estava com os lençóis todos revirados e jogados pelo chão,
O guarda-roupa e as cômodas estavam todos bagunçados e todos os seus itens pessoais estavam todos jogados pelo chão. Essa foi a gota d'água para a curta paciência de Karen. Ela então pegou o celular do bolso, teclou com as mãos tremendo e foi atendida pela mulher que trabalhava em sua casa como empregada doméstica. Assim que ela atendeu, Karen nem mesmo a deixou falar alô e já começou a gritar: "Sua incompetente, como você se atreve a me atender com toda essa calma?" Do outro lado da linha, a empregada doméstica tentava falar, mas Karen não deixava, continuando a gritar e a insultar de todas as formas que podia. Insultou seu trabalho de várias maneiras, dizendo que ela era muito ruim no que fazia e que deveria desistir daquilo, falando vários absurdos, como dizer que ela deveria procurar um trabalho que fosse mais inferior do que o que ela já realizava, insinuando que o trabalho da mulher não fosse um trabalho como outro qualquer. Por fim, já sem voz, Karen gritou: "Você fez o trabalho que qualquer pessoa faria." Ao que a mulher respondeu: "Qualquer um menos você, né, Karen?" Ouvir essa resposta foi um baque tão grande para Karen que ela nem mesmo conseguiu responder. Então a mulher continuou a falar: "Eu trabalhei com muitas pessoas até mesmo mais ricas do que você, mas nenhuma delas me destratou da mesma forma que você, Karen. A você eu reservo o desprestígio de ter sido a única que conseguiu reclamar de absolutamente todos os aspectos do meu serviço. Desde que eu te conheci, eu percebi o quanto você me desprezava. E não somente isso, desprezava pessoas que exerciam funções parecidas com a minha. Você sempre considerou que o que eu faço é algo tão inferior a outros serviços que sempre falou ou deixou implícito que faria melhor. Então, Karen, faça e faça melhor. Mas aqui vai uma revelação que poderá te chocar. Você não vai conseguir fazer melhor porque você não sabe fazer nada do que eu faço. E só para entrar na sua mentezinha simplória, os trabalhos que faço, os quais você considera banais, são os trabalhos que garantem que trabalhos criativos como os seus sejam realizados. Ou vai me dizer que você se sentiria à vontade trabalhando em um ambiente sujo ou com mau odor. Mas não importa, eu posso ficar horas aqui falando que mesmo assim você não vai entender o óbvio, que é: você não é melhor do que ninguém. O seu dinheiro não lhe faz melhor do que ninguém. Eu tinha até ficado chateado em não receber o meu salário durante 3 meses, sabendo que você deveria estar fora do país aproveitando a fortuna que herdou dos seus pais. Mas pensando bem, falar umas verdades para você foi bem recompensador. E de qualquer forma, eu consegui terminar a minha faculdade, aquela da qual você dizia que eu nunca deveria nem ter entrado por ser uma mãe solo, mas para sua surpresa, eu a concluí. Estou agora trabalhando na área que eu sempre quis, ganhando um salário justo para manter a mim mesma e ao meu filho, conseguindo dormir mais do que 3 horas por noite e, não menos importante do que tudo que eu acabei de citar, estou livre de pessoas como você. Foi um desprazer lhe conhecer, Karen. Não me ligue mais, vou te bloquear agora." A ex-empregada doméstica de Karen desligou a ligação e a deixou pasma, tão incrédula que precisou se sentar na cama. Ela também ficou confusa com a fala da empregada. Ela tinha certeza de que seu namorado estava pagando seus funcionários nesses 3 meses. Era ele quem estava encarregado de tudo isso, pois Karen só queria curtir a vida sem preocupações. Depois de ouvir tudo isso, sem nem ao menos conseguir responder, pois nunca tinha ouvido uma pessoa se dirigir assim a ela em toda a sua vida, Karen teclou outro número de telefone, o de seu namorado Kleber. Na primeira vez que ligou, ele não atendeu, o que já causou um estranhamento em Karen, pois ele sempre lhe atendia na primeira vez que o celular tocava. Ela ligou pela segunda vez, depois uma terceira e passou a manhã toda ligando para ele. Por fim, Karen estava com tanta dor de cabeça que decidiu ir tomar um banho. Ao entrar no banheiro, porém, se sentiu enjoada com a sujeira. Ela tentou contratar um serviço de limpeza expressa com seu cartão de crédito, mas descobriu que ele estava bloqueado. Sem paciência para ligar para a empresa de cartões e sem ter dinheiro em espécie, Karen apenas decidiu que iria limpar ela mesma. Não pode ser tão difícil assim, ela pensou. Ela então foi até a despensa e, quando a abriu, se deparou com várias prateleiras cheias dos mais diversos produtos de limpeza, com vários nomes e várias cores em seus rótulos. Karen então se sentiu perdida e pegou o que tinha o cheiro que mais lhe agradou. Ela então foi até o banheiro, despejou o produto todo no chão e esperou que algo acontecesse. Como não viu nenhuma espuma no chão, ela jogou água,
o que resultou em um chão extremamente escorregadio, tanto que ao pisar nele, Karen simplesmente escorregou e caiu sentada no chão. Irritada com a situação, ela gritou de raiva e, se sentindo ridícula, saiu rastejando do banheiro, molhando as suas roupas e arranhando a sua pele. Do lado de fora do banheiro, se sentindo mais suja do que quando tinha entrado ali, Karen, tremendo de nervoso, ligou novamente para o namorado, e ele novamente não atendeu. Frustrada, Karen se sentou no chão. Normalmente ela não se sentaria ali, pois evitava ao máximo sujar as suas roupas de marca, mas naquela altura aquilo não fazia mais diferença. Enquanto estava ali no chão, uma lembrança atingiu Karen. Foi tão repentina e intensa que ela nem mesmo pôde controlá-la. Ela se lembrou do que tinha feito a um morador de rua que tinha vindo até a ela pedir uma moeda e que a tinha tocado no ombro. Assim que o homem encostou em Karen para chamar a sua atenção, ela se virou para ele e, quando viu que ele era um morador de rua, ficou extremamente nervosa. Ela gritou a plenos pulmões que aquele homem sujo estava tentando roubá-la e, sem pensar, o empurrou. O homem, que já era um senhor de cerca de 60 anos, caiu com o empurrão que Karen deu. Assim que o viu cair, a única preocupação de Karen tinha sido olhar para os lados para ver se tinha alguma câmera filmando. Ela percebeu que algumas pessoas estavam boquiabertas olhando para ela, mas não viu nenhuma câmera e também não viu ninguém com o celular. Ela então se afastou, ligou para o seu motorista particular e fugiu da cena. Assustada que alguém fosse atrás dela, Karen tinha ido até aquele morador de rua dias depois e descobriu que o empurrão dela tinha lhe rendido uma lesão no tornozelo e que talvez fosse uma lesão permanente. Preocupada que aquele morador de rua pudesse conseguir apoiadores que a processassem, ou pior, que a expusessem para a mídia como uma agressora, Karen lhe fez uma proposta. Ela iria ajudá-lo com o machucado, cobrindo todas as despesas médicas, contanto que ele não a denunciasse. Como percebeu que ele estava em dúvida se aceitaria aquilo ou não, Karen aumentou a proposta. Eu vou lhe dar uma casa, você não vai precisar pagar nada. A única coisa que terá que fazer é não me denunciar ou me expor. O senhor, exausto da vida nas ruas, que era muito difícil e na qual ele já estava há vários anos, aceitou a proposta de Karen. Aquele senhor tinha ficado com uma lesão permanente no calcanhar, mas Karen nunca tinha sido denunciada. Ela soube disso, pois contratou um detetive particular que foi atrás do senhor e constatou que ele não tinha ido à delegacia. O detetive disse a Karen que o senhor nunca tinha ido à delegacia e que apenas viveu a sua vida tranquilamente. Ele também disse a Karen que todos os dias aquele senhor se ajoelhava e rezava durante quase 1 hora. Karen se lembrava de ter dado risada ao ouvir isso, ao achar que aquele senhor tinha se vendido por pouco. Uma casa é o suficiente para deixar ele quieto, então? É bom saber, Karen tinha dito. E por mais que o detetive não tivesse reagido a essa sua fala infeliz, longe dela, ele tinha feito questão de bloquear o seu número para ela nunca mais contratá-lo. Fora essa ocasião, Karen começou a se lembrar de vários momentos em que tinha usado sua riqueza como um escudo que a protegia de quaisquer consequências pelos seus atos. Esses pensamentos a acometiam e ela simplesmente não conseguia pensar em outra coisa que não fossem os momentos em que ela humilhou motoristas de aplicativo, atendentes de mercado, jardineiros, pedreiros, sua empregada doméstica e o frentista. A lembrança daquele dia voltou à mente de Karen, e por mais que ela tentasse esquecer, o rosto daquele frentista vinha à sua mente. Ela se lembrava de que, enquanto dava risadas e incitava os seus amigos a fazerem o mesmo, o olhar do frentista foi diretamente a ela. Ele a fitou com mágoa, com raiva, mas mais do que tudo, com pena. Karen se lembrava de que o que a deixou mais nervosa foi ver a piedade no olhar daquele frentista. Mas sentada naquele chão, ela finalmente entendia. Ela realmente era digna de pena. Sem saber direito o que fazer, Karen se levantou e saiu de casa. Durante vários minutos ela saiu andando pelas ruas sem um destino certo, apenas segurando o celular com força na esperança de que seu namorado retornasse à sua ligação. Ela andou tanto que chegou até o posto de gasolina em que tinha humilhado o frentista e, sem saber direito o que fazer, caminhou até o local e lá estava o frentista. Caminhando lentamente, ela foi até o rapaz que se virou para ela. Assim que ele a olhou, Karen se sentiu assustada, temerosa que ele pudesse humilhá-la como ela tinha feito.
Porém, o que aconteceu foi o que Karen não imaginava. Ele perguntou se podia ajudar em algo. Ele não a reconheceu. Karen sempre se sentiu o centro das atenções onde quer que fosse, pois se achava linda, muito bem cuidada e superior às outras mulheres. Então, para ela, ser esquecida era pior do que ser agredida verbalmente. Karen então começou a chorar. O frentista, preocupado, perguntou o que estava acontecendo, e Karen, em meio a lágrimas, não conseguiu responder. Ele então a acompanhou até o restaurante que ficava do lado da loja de conveniência e falou para o balconista preparar uma xícara de chá. Ele acompanhou Karen até uma cadeira e a sentou à mesa. Karen se sentou e continuou a chorar compulsivamente. O frentista foi até o balcão e voltou segurando uma xícara de chá e a entregou a Karen. Assim que ela bebeu a bebida quente e calmante, se sentiu mais tranquila. O frentista perguntou se estava tudo bem e Karen agradeceu dizendo que estava. "Alguém machucou você?" o frentista perguntou, preocupado olhando para os arranhões na pele de Karen. Em meio a soluços, ela respondeu que não, que ela tinha se machucado em casa sozinha. "Você tem certeza? Pode falar se foi alguém que lhe fez isso. Eu posso te acompanhar até a delegacia, não precisa ter medo", o frentista repetiu. Ele a olhava com uma preocupação genuína tentando ajudá-la e Karen não conseguiu evitar sentir um carinho enorme por ele. Aquele olhar ela nunca tinha visto nem mesmo em seu namorado, o qual ainda não tinha lhe respondido nenhuma mensagem e nem retornado as ligações. Karen novamente disse a ele que estava tudo bem e ele então aceitou a resposta. Ele disse que seu nome era Tiago e disse que ela poderia ficar ali até se acalmar, mas que ele precisava voltar ao trabalho. Ele então saiu do restaurante, explicou para o balconista a situação e foi trabalhar. Karen bebia o chá e olhava para Tiago trabalhando. Então, quando ela estava se sentindo mais calma, olhou para o celular que estava vibrando. Quando ela olhou para a tela, quase se engasgou com o chá. Era seu namorado. Ele tinha lhe enviado diversas fotos, sorrindo em um lugar lindo, cercado de dinheiro. Nas mensagens, ele dizia que aquele era o dinheiro de Karen, que agora era seu. Karen, incrédula, começou a ler as mensagens e seu namorado dizia que o namoro entre os dois estava terminado, mas que ele estava com algo que ele sempre amou, o dinheiro dela. Karen, irritada, começou a gravar um áudio, pois seu namorado não atendia o celular. Ela bradava com o próprio telefone, xingando alto o namorado de todos os nomes possíveis e dizendo que ele não iria ficar com o seu dinheiro de jeito nenhum. Ela gritou tanto que o balconista do restaurante pediu que ela saísse, e Karen saiu do local, xingando o balconista também. Do lado de fora, vendo o estardalhaço, Tiago foi até ela e perguntou o que estava acontecendo. E quando Karen explicou que o seu namorado a estava roubando, o seu tom de voz fez com que Tiago se lembrasse dela. Sem expressar nenhuma emoção, Tiago pediu que ela o esperasse ali, que ele já ia voltar. Karen terminou de gravar o áudio, guardou o celular e ficou esperando Tiago voltar. Alguns segundos depois, Tiago voltou segurando um papel e o entregou para ela. Karen pegou o papel, o leu e estava escrito: "Uma xícara de chá, R$ 4. Era uma nota fiscal. Tiago então disse: "Eu nem ia cobrar, mas tenho certeza que alguém tão rica quanto você pode pagar." Ele então se afastou dela e voltou a trabalhar. Karen, se sentindo humilhada, foi até o balcão e deu o cartão de débito para pagar o chá, mas o cartão foi recusado por falta de saldo. O balconista, encarando com pena, disse: "Pode deixar, moça. Eu vejo que você não tem dinheiro. Fica por conta da casa." Karen então saiu do restaurante constrangida, olhou para Tiago para agradecê-lo, mas assim que ele a viu, olhou para o outro lado, a ignorando e cumprimentando a sua esposa que chegou perto dele e lhe deu um beijo. Sua filha, uma menina de cerca de 4 anos, foi correndo até a sua direção e abraçou o pai. A visão daquela família feliz, pai, mãe e filha, fez Karen desviar o olhar. Ela voltou para casa e, sem saber o que fazer, ligou para o seu advogado. Karen explicou toda a situação e seu advogado, por fim, lhe disse que eles precisavam conversar urgentemente. Os meses se passavam e, mesmo com um advogado muito bom, Karen não conseguiu reaver sua fortuna. Seu namorado tinha feito uma manobra fiscal tão boa que era quase impossível reverter. O advogado disse para Karen que até seria possível ganhar o caso, mas não com ele,
pois ele não poderia mais trabalhar sem receber. Karen, sem ter mais como pagar, acabou perdendo sua casa e seu carro. Para conseguir ao menos ter onde morar, ela se endividou muito. Vários ex-funcionários a processaram por falta de pagamento, então ela ficou mais endividada ainda e acabou trabalhando com limpeza, o que foi muito difícil, pois ela não sabia o básico. Ela então precisou que outras empregadas domésticas a ensinassem. "Nossa, mas você não sabe fazer nada, Karen", ela ouvia algumas pessoas impacientes dizerem. Enquanto limpava, ela se recordava de vários momentos de sua vida, mas nem tinha muito tempo para isso, pois com 2 turnos de trabalho, mal sobrava tempo para pensar. Karen mereceu o destino que teve? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.